Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Rita, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito do autismo e da seletividade alimentar. Esse assunto que muitas vezes é deixado de lado, não é comentado, divulgado e que é tão importante para as pessoas com autismo, pois 67% delas apresenta algum tipo de seletividade alimentar. Quando a gente fala de seletividade alimentar, como tudo que diz respeito ao humano, a nós, é algo muito singular. Cada um vai ter a sua característica, vão ter as suas questões frente à alimentação. Então, o que acontece, gente? As pessoas com autismo, geralmente, elas apresentam essa seletividade alimentar, que pode ser, infelizmente, interpretada como uma frescura, mas que, na verdade, não é. E é isso que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas, primeiramente, nós temos que entender que existem, em sua grande maioria, 3 tipos de seletividade alimentar. A primeira é a restritiva. O que seria a seletividade restritiva? Aquela onde a pessoa com autismo, ela come só algum tipo de alimento ou ela rejeita algum tipo de alimento, alguma categoria. Por exemplo, ela come só carboidratos ou ela come só proteínas e ela rejeita outro tipo de alimento. Ela rejeita todas as variações de proteína. Ela não come nenhum tipo de carne. Essa é uma alimentação restritiva. O que seria uma alimentação seletiva? Aonde alguns alimentos que são selecionados pela criança, pelo seu paladar, é que são consumidos. E outros não. Por exemplo, a criança come pão de forma, mas não come pão francês. Mesmo ambos sendo parecidos, ambos sendo carboidratos, mas ela não come, ela come apenas um tipo de pão e muitas vezes de uma marca específica. Ela não aceita de outra marca. Isso é uma alimentação seletiva ou uma alimentação ritualística, aonde a criança necessita de todo um ritual para ela se alimentar. Por exemplo, sempre a comida tem que ser servida no mesmo prato, a bebida no mesmo copo, com a mesma toalha de mesa, comer com o mesmo talher, sentar no mesmo lugar da mesa para comer. Isso é uma alimentação ritualística, aonde necessita de um ritual para ela se alimentar. Gente, para nós entendermos um pouquinho, uma das grandes causas da seletividade alimentar é a sensibilidade sensorial. Uma grande parcela das pessoas com transtorno do espectro do autismo tem a seletividade alimentar ocasionada pela sensibilidade sensorial ou pela defensiva sensorial, que é nada mais do que uma reação exagerada a experiências de contato e toque, que podem, como resultado, ter aí a sensação e a aversão ao toque ou ao alimento, né? Neste caso, visto que o alimento também nos toca, também entra em contato com o nosso corpo, com o nosso organismo, quando nós estamos nos alimentando. Então, quando a gente fala em sensorial, tudo aquilo que diz respeito aos nossos 5 sentidos estão envolvidos. Então, a causa dessa sensibilidade sensorial e dessa seletividade alimentar pode ser ocasionada pelo gosto, pelo cheiro, pela temperatura do alimento, pela textura do alimento, pela aparência ou simplesmente pela relutância em experimentar algo novo. Eu até trago aqui para vocês um exemplo bem ilustrativo, que está aqui em cima, né, na figura da Nojinho, do Divertidamente, que é justamente isso que a Nojinho faz, é o papel dela, né, com a Riley,
que é a personagem, a menininha do filme. Quando a menininha vai comer o brócolis, ela aperta o botão de nojo para a menina não comer. E é justamente isso que acontece no funcionamento neurológico e nas sensações da pessoa com autismo. Quando ela vai entrar em contato com um alimento novo ou com um alimento que por algum motivo, ou pelo cheiro, ou pela textura, ou pela aparência, ela estranha, algo acontece nela que ela refuta, muitas vezes até experimentar esse alimento. E isso diz de uma questão de sensibilidade sensorial. O organismo dela rejeita aquele alimento. Não é uma frescura. Trago aqui hoje algumas dicas que podem auxiliar as famílias no momento da alimentação em casa. Então, primeiramente, a maneira como o alimento é ofertado. O alimento sempre deve ser ofertado de um modo muito tranquilo e que essa alimentação seja prazerosa para a criança. A família sempre deve tentar manter uma rotina estruturada de refeições. Vocês lembram que eu já conversei um pouquinho com vocês a respeito da rotina diária para as crianças? Então, as refeições elas devem sempre estar encaixadas aí nessa rotina diária e esse momento de alimentação é de suma importância que, se possível, seja feita em família, para que a família estimule a criança a experimentar alimentos que ela ainda não consome. Evitar lanches fora do horário ou ofertar guloseimas próximo à refeição, porque isso corta um pouquinho o apetite da criança e se ela estiver satisfeita, ela não vai querer se alimentar direito na hora do almoço, por exemplo. Não force a criança a experimentar alimentos que ela não consome, mas sempre ofereça, oferte. Não fique só dando para ela comer aquilo que é de costume dela. Sempre tenha ali em mão algo que ela ainda não consome e que pode ser ofertado. Coloque a criança como ajudante na cozinha para picar uma salada, lavar um alface, para ela estar entrando em contato sempre com os alimentos e estar experienciando, até sensorialmente mesmo, os alimentos. Porque, primeiramente, tudo que é muito sensível para as nossas mãos vai ser muito sensível para o nosso paladar, na questão gustativa. Então, sempre a primeira forma da criança estar entrando em contato com alguma textura ou algum manejo de alimento é manuseando. Então, isso vai facilitar muito aí para o dia a dia de vocês. Comemore cada alimento novo que ela venha a consumir, mesmo que seja só um pedacinho. Uma forma também de estar ofertando esses alimentos é não estar oferecendo o alimento inteiro. Por exemplo, você quer que a criança experimente carne bovina. Em vez de você oferecer um bife inteiro, ofereça apenas um pedacinho. Porque senão ela vai se sentir na obrigação de comer aquele bife inteiro. E se for só um pedacinho, é mais fácil dela aceitar e experimentar. E não utilize aparelhos eletrônicos durante a refeição, porque isso atrapalha até mesmo na concentração da criança ali em estar comendo e na própria vivência com o alimento de estar conhecendo novos alimentos que ela ainda não consome, certo? Então, pessoal, o que eu tinha para falar um pouquinho para vocês hoje sobre a seletividade alimentar era isso. Eu espero ter colaborado com vocês. Para quem quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, é só acessar aqui as referências que estão disponíveis no vídeo. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e apoie o Movimento Apaiano. Um beijinho a todos e até o próximo vídeo.